Vamos agora falar da CPI. No segundo depoimento à comissão da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que o Brasil vai atingir a meta de 160 milhões de vacinados até dezembro deste ano. A primeira oitiva foi em 6 de maio. Naquela ocasião, o médico cardiologista evitou avaliar a conduta pessoal do presidente Jair Bolsonaro em relação a aglomerações e também ao não uso de máscaras. Também não quis falar sobre o uso da cloroquina. Marcelo Queiroga defendeu agora a autonomia de estados e municípios para decretar medidas restritivas de combate ao vírus. E sobre a Copa América, o ministro disse que a população tem o mesmo risco com ou sem a competição no Brasil. Agora eu começo com o Rodrigo Constantino. Como é que você avaliou esse segundo depoimento, que parecia que ia ser mais explosivo, mais quente, mas no final das contas, né, Constantino, esse depoimento que ainda permanece lá no Senado, não foi tão polêmico assim, né? Não foi, até porque, cá entre nós, é uma tremenda perda de tempo, né? O ministro acabou de tomar posse, tem pouco tempo, ele ter ido já era uma coisa meio questionável, ele ir uma segunda vez é realmente comprovar que se trata de um circo e não de uma CPI. Aliás, isso ficou muito evidente, se alguém ainda tinha alguma dúvida, com 10 minutos de abertura ali do Omar Aziz aproveitando a oportunidade para falar do seu estado, da situação de violência, segurança, né? A turma toda está de olho em voto, em impacto eleitoral, né? É uma CPI de Covid, vamos lembrar. Veja, tem algumas coisas que a gente pode pensar aí sobre esse depoimento. Primeiro, sobre a qualidade da vacina. É um tema que eu sou um dos poucos na mídia que tem batido nesse tema e perguntado sobre isso, porque tem perguntas sem respostas. O Chile vacinou 4 vezes mais que o Brasil em termos relativos, porque é pequenininho, assim como o Uruguai, que vacinou 3 vezes mais, e estão tendo problemas sérios no surto nessa nova onda, né? Então, isso não impediu. O caso da Serrana é muito mal avaliado pela imprensa, que, repito, é uma indústria de fake news, e hoje mesmo eu e a Amanda participamos de uma entrevista com um infectologista bem experiente, professor da UFRJ, que explicou vários desses pontos e também se mostra preocupado com a qualidade dessa principal vacina que temos na região, que é a Coronavac, a chinesa, né? Então, isso pode estar tendo algum impacto. Isso é uma questão que veio de forma muito en passant na Covid. Outra coisa que fica claro, Marcelo, é que aqueles senadores de oposição, eles não aceitam até hoje o resultado das urnas. Eles queriam que o ministro mandasse no presidente e não o contrário, porque o presidente é o Bolsonaro. Mas existe uma hierarquia, o presidente é o chefe do ministro e não o contrário. Então eles não aceitam isso, ficam tentando colocar palavra na boca do depoente, principalmente o Renan Calheiros, né, que faz isso com bastante frequência. Sobre a história que usaram como pretexto, inclusive para a volta do ministro, e para entender a não contratação, não chegou a ser uma demissão da Luana Leoa Araújo, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem tem que explicar é quem pensou em contratá-la para começo de conversa, porque ficou provado que, nas palavras do jornalista experiente Alexandre Garcia, ela é uma impostora, não tem currículo, não tem experiência, não tem nada, né? Não tem nada e está deslumbrada com os holofotes. Então, quem quis contratá-la que deveria explicar, né? E o governador de São Paulo, João Dória, tentou contratá-la logo depois da CPI. Quer dizer, esse só quer saber de lacre mesmo, né? E, por fim, não deixa de ser curioso perceber que as narrativas vão mudando na CPI, né? Começaram com a suposta omissão do governo federal, que era o grande tema e que queriam concentrar só nisso, né? Agora já estão querendo falar em gabinete paralelo, o que seria o excesso de ação do governo. Quer dizer, o presidente escutou especialista demais para tomar decisões, né? Então é muito curioso acompanhar como a narrativa vai mudando, mas todo mundo já percebeu que o fio condutor é mesmo o circo. Amanda, nós observamos que ele começou, no começo de maio, né, o ministro foi... Será que foi, de fato, aí acertado esse retorno? Foi acertado esse retorno do ministro já tão rapidamente? Será que ele tinha, de fato, aí tanta contradição e mentiras para poder restabelecer a verdade, por exemplo? Não, eu acho que foi um depoimento pouco produtivo, Marcelo, só pegando essa esteira, esse fio da meada aí do comentário do Constantino só no final. Eu acho que quando se fala de ações e omissões do governo, é que fica claro que a omissão tinha um método, né, uma ação deliberada e anticientífica. Isso é que a CPI está revelando e desnudando. É muito parecido com o relatório que a gente acabou de comentar aqui, o tal relatório paralelo produzido pelo TCU, quer dizer, o presidente
prefere se fiar nesse relatório paralelo feito por um auditor, mesmo que esse relatório tenha sido rejeitado por todos os outros colegas, ele prefere se fiar nessa experiência de um auditor que é amigo dos seus filhos do que no Tribunal de Contas da União. A mesma coisa que o Ministério da Saúde, ele prefere se fiar no que diz um grupo de médicos, né, um grupo minoritário de médicos, do que se fiar no próprio corpo técnico do Ministério da Saúde, da Anvisa, das agências internacionais. Então, é uma escolha, é uma opção deliberada de governar, baseada em fatos paralelos e não nos fatos ditos mainstream ou do establishment, mas que, neste caso, são os fatos da ciência ou então os fatos técnicos, dos órgãos técnicos. Agora, desculpa, depois dessa breve digressão, então, voltando ao depoimento do Marcelo Queiroga, então, o que ele fez hoje? Ele foi, mais uma vez, compareceu mais uma vez à CPI, disposto a blindar o presidente Bolsonaro. Aliás, fica claro que qualquer um que queira ser integrante, membro desse governo, tem que responder e assumir até a responsabilidade pelas irresponsabilidades do presidente da República. Até que, em alguns momentos, o Marcelo Queiroga se distanciou quando ele falou sobre tratamento precoce. Primeiro ele foi perguntado, indagado pelos senadores, o que ele achava do comportamento de gerar aglomerações e não usar máscaras de Bolsonaro. E ele falou, olha, eu já orientei o presidente, mas eu não posso ser censor do presidente da República, não cabe a mim, é um comportamento individual, que obviamente tem um resultado coletivo, mas é o comportamento dele, do presidente da República, e não me cabe ser censor. Ele até mostrou contrariedade em alguns momentos e comparou com aqueles pacientes que fumam cigarro, mesmo paciente doente que insiste em fumar o cigarro, por mais que o médico aconselhe a largar o vício, abandonar o vício. E ele disse que ele não larga o paciente e segue com o paciente até o último caso, em última instância mesmo, se ele não largar o cigarro. Então, só que aqui, nesse caso, o paciente malcriado e rebelde é o presidente da República, que tem influência sobre o comportamento de milhões de cidadãos, de milhões de brasileiros que o apoiam. Sobre o tratamento precoce, Marcelo Queiroga avançou, foi mais incisivo em relação ao último depoimento, no qual ele não tinha se posicionado, ele evitou se posicionar. Hoje ele disse com todas as letras o seguinte: essas medicações não têm eficácia comprovada. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Se eu ficar discutindo a discussão do ano passado, eu não vou em frente. Ou seja, deixou claro que é uma discussão superada, ultrapassada, e que ele não quer insistir nisso, até porque a vacinação é a forma mais eficaz de combater a pandemia e não o tratamento precoce, cientificamente, já está comprovado cientificamente que é ineficaz. Sobre a Luana Araújo, o Queiroga assumiu a responsabilidade pela não nomeação. Ele já havia dito em audiência na Câmara dos Deputados que não passou pela validação política. A Luana disse que não passou pelo crivo da Casa Civil. E hoje o Queiroga diz que ele resolveu não nomeá-la porque a posição dela, veemente, contra a cloroquina e o tratamento precoce, não contribuía para harmonizar a posição de grupos de médicos que defendem esse tratamento. Então, ficou claro também que e, na verdade, isso é uma mentira. Ele foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Ninguém pode pertencer a esse governo se tiver uma defesa veemente contra o tratamento precoce. Teve até uma parte lúdica em que o ministro falou que não tinha nenhum infectologista no Ministério da Saúde, e ele foi corrigido. Vejam só, o ministro da Saúde foi corrigido pelos senadores governistas Luiz Carlos Reins e Marcos Rogério, que disseram que sim, que havia 7 infectologistas no Ministério da Saúde. Pelo visto, eles sabem mais do que Marcelo Queiroga. Enfim, assim seguimos, né? Um depoimento longo, pouco produtivo, apesar do Queiroga ser um quadro mais técnico e, obviamente, melhor qualidade do que o Pazuello, ele age ao mesmo estilo de seu antecessor. Um manda e outro obedece. Exatamente. Serrão, em relação aí ao ministro, né, ele fazer o presidente usar máscara está difícil, né? Embora ele, tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento social, ele prega isso, o ministro, mas é claro que o presidente não o atendeu até agora, pelo menos. E nós temos aqui, para sábado, uma motociata aqui de apoio, 100 mil pessoas, Serrão. Como é que fica também toda essa situação, esse verdadeiro incentivo aí a aglomerações, Serrão? Vem mais aí uma mega manifestação em favor de Jair Bolsonaro. Mas eu vou aproveitar para chamar o VAR para a primeira cena do nosso programa de hoje. Vocês notaram como estava torta a gravata do presidente Bolsonaro? Olha, se eu uso uma gravata daquele jeito, o meu personal stylist, ele teria uma síncope, com certeza. Mas é o Bolsonaro, então tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, mais torta que a gravata do Bolsonaro foi a atuação dos senadores da oposição na CPI, nessa comissão picareta de inquisição do Covidão lá no Senado. Foi vergonhoso o que fizeram hoje, tentaram questionar
o Ministério da Saúde sobre a qualidade das vacinas, se o ministro havia lido ou não a bula dessas vacinas. Espera aí, gente. Tudo que é vacina no Brasil foi aprovada de maneira emergencial ou não pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse caso, o Ministério da Saúde apenas acata o que a Anvisa mandou. Se as vacinas prestam ou não prestam, o tempo é que vai mostrar. Repito, estamos sendo cobaias mundiais, todos nós, seres humanos. Todas as vacinas foram feitas a toque de caixa, no esquema dinheiro acima de tudo, todas vendidas em média entre 10 e 12 dólares para enriquecimento dessa indústria farmacêutica que, curiosamente, já estava preparada para algo trágico, como uma pandemia de Covid-19. A própria Organização Mundial de Saúde, desde 2015, já fala num tal de projeto Reset. E esse tal do Reset já previa que haveria pandemias e que a solução para elas seriam as vacinas. Então, cuidado, tem muito profeta picareta, como tem político picareta no Brasil, tentando enganar você. Então, sobre a CPI, esse foi o dado lamentável. Agora, o que nós temos que tratar e chamar a atenção? O Brasil continua discutindo ideias fora do lugar. Continuamos não tratando a pandemia sem nos preparar para a próxima. Cadê o modelo de saúde preventiva no Brasil? Estão usando aqui, perdendo tempo no debate inútil, com o tema burro, idiota, chamado tratamento precoce. Esse termo não existe. O que existe é tratamento imediato de saúde, no caso, tem Covid, que resolva rápido o problema da melhor maneira que for possível, ideal com a vacina, mas se não tiver vacina tem que resolver antes e o resto acaba virando uma grande palhaçada e uma discussão. E uma das grandes palhaçadas chegaremos ao ápice na quinta-feira, porque o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, agendou uma reunião de emergência do Supremo Tribunal Federal, acatando um pedido do Partido Socialista Brasileiro para questionar se a Copa América pode ser ou não realizada no Brasil. É muita demagogia, é muita hipocrisia, é mais uma judicialização absolutamente indevida de uma questão que não é constitucional e que não cabe ao Supremo Tribunal Federal tratar. Estamos cheios de competições esportivas rolando por aqui e ninguém está falando nada. Nenhum Supremo Tribunal Federal falou em parar com essas competições. Então vamos parar com a demagogia só porque o Bolsonaro foi quem sugeriu, aceitou a ideia da Conmebol e do presidente decadente da CBF, Rogério Caboclo, de que a CPI teria que acontecer aqui? Né? Senão a gente vai ter que chamar um outro caboclo para ver se baixa o santo por aqui no Brasil e baixa nesse país o espírito do bom senso, da honestidade e do caráter no debate da coisa pública. Muito bem, o Constantino quer complementar, pois não, Constantino? Eu queria pegar exatamente essa questão do STF, mas eu fecho com isso. Deixa eu antes voltar no tratamento precoce, porque é um assunto já batido, né? O tratamento imediato, toda doença tem tratamento, milhares de médicos estão tentando isso. O Queiroga disse o óbvio, não há comprovação científica. Aí o militante pega, distorce e fala que há a comprovação da ineficácia, o que é uma fake news, e aí volta a lembrar, né, que a mídia tem a maior fábrica de fake news no país hoje, né, sem sombra de dúvidas, e o infectologista que eu citei mais cedo deu uma aula sobre esse assunto. Ele é um grande entendedor de vacinas, né? Ele tem livros sobre isso, é o Dr. Migovski, e ele deu uma aula sobre isso, mostrando que uma coisa é vacina, outra coisa é tratamento imediato, que as duas coisas são necessárias, mas não adianta, tem gente que não quer aprender mesmo, né? Seja lá qual for o motivo disso, porque a politização está evidente de onde vem. Vem, por exemplo, de um governador que passa a mão no telefone e convida uma pessoa por causa do seu desempenho político, cinematográfico, né, numa CPI, e não por conta de experiência, de fato, na ciência, prática e por aí vai. Então está muito claro para o Brasil inteiro quem faz politicagem com a pandemia. E aí a gente chega no STF, né? De novo, o ministro da Saúde tem um chefe. Quem não gosta do chefe é livre para não gostar do chefe e pode exercer essa preferência na urna. O problema é que tem um chefe e ele foi eleito pelo povo brasileiro, quase 58 milhões de votos. Quem prefere imaginar que o Brasil estaria muito melhor com o ladrão corrupto do Lula, tudo bem, vai ignorar o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, é livre para ser
idiota. Agora, o chefe foi eleito. Então, quem quer mudar o chefe tem que respeitar a democracia. E esses partidos de extrema esquerda, socialistas, não respeitam. Então, eles encontraram um atalho, que é o tapetão, né? E aí vamos usar a linguagem futebolística mesmo, que é o Supremo, que pelo visto não é feito de juízes, aliás, não é mesmo, né? São ministros indicados politicamente e que nem juízes são. E agora querem ser árbitros até de futebol, no ápice da hipocrisia. Quer dizer, se meter em Copa. O Brasil ultrapassou qualquer limite do ridículo, sendo que está tendo vários jogos, como lembrou o Serrão. Olha, é muito difícil continuar apostando no Brasil, mas a gente é patriota, a gente insiste, porque se depender dessa turminha, a gente vira rápido a Venezuela. E você, Amanda, como é que você avalia também essa possível paralisação ou impedimento da Copa América motivada numa ação do Supremo Tribunal Federal? Não é da competência do Supremo, Marcelo. Isso é uma decisão política, tem que ser amparada ali pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde hoje, Marcelo Queiroga, repetiu na CPI, acha que não haverá um adicional das mortes, por mais que eu ache totalmente equivocada a decisão de trazer a Copa América para cá, discordo dos meus colegas, repito, como eu disse ontem, pegar a xepa da Copa América, campeonato que a Argentina e Colômbia, numa decisão mais acertada e mais madura, não quiseram, a Argentina por conta da pandemia, a Colômbia por conta de toda a instabilidade político-social provocada por manifestações, protestos que já duram muitos dias, muitas semanas. Mas o Brasil acabou ficando com a Copa América, isso gerou uma crise, uma insatisfação. Os jogadores, inclusive, devem divulgar hoje um manifesto, depois da partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa América. Tampouco foram avisados ou consultados sobre a realização da Copa América no Brasil. Todos os epidemiologistas, infectologistas, a classe médica é contra, porque, obviamente, você trazer um campeonato, né, uma delegação aí que envolve pelo menos 650 entre jogadores, equipe técnicas, pelo menos 650 participantes, fora mais de 2.000 jornalistas inscritos, fora o que tudo isso gera de aglomeração nas casas das pessoas, nas mesas de bares e restaurantes. Não é um momento, é momento de outra coisa, de solidariedade, de sobriedade. Não... É óbvio que há outros campeonatos acontecendo no Brasil, o Campeonato Brasileiro, que não envolve delegações estrangeiras, são os campeonatos que já fazem parte ali do cronograma, da tabela, que já estão estabelecidos. A Copa América não é sequer um campeonato classificatório, então, obviamente, ela está sendo usada como objetivo político, de distração mesmo, como uma manobra diversionista para tirar a atenção da pandemia, para tirar a atenção da CPI da Covid. Tem um objetivo político, mas não cabe ao Supremo arbitrar sobre isso, não faz parte da esfera de competência. Eu acho que o Supremo só se desmoraliza e queima cartucho à toa com uma decisão, tentando arbitrar uma decisão que é do âmbito político, que não lhe compete. Serrão, você já lembrou aqui, né, no 3 em 1, que nós temos a Sul-Americana, inclusive a Libertadores América, com times aí dos países que vão participar, inclusive, justamente dessa Copa América. O Campeonato Brasileiro, 4 divisões, fora outras competições Copa também. do Brasil. Copa do Brasil, né? E as eliminatórias também, que começaram aqui, que estão em andamento. E nós tivemos um jogo na última sexta-feira aqui no Brasil. E o Brasil joga hoje no Paraguai. E você trouxe essa questão aqui para o programa agora, do Supremo haver essa interferência. Amanda acredita que não deveria haver essa interferência. De fato, é um absurdo isso, Céu. A Amanda está certa nessa questão, que esse é o bom senso. Agora, o Poder Supremo marca mais um gol contra em uma jogada manjada. Olhem só, vamos repetir, passar o replay. Olha o VAR. O Partido Socialista Brasileiro promoveu a judicialização da politicagem novamente. Acionou o Supremo para tratar de uma questão que não é constitucional. Então, errado está o Supremo? Não, errado está o partido político que fez isso. Agora, o Supremo fica errado quando ele aceita esse tipo de jogada errada. Caberia ao Supremo dizer: essa questão não me compete avaliar, não vou entrar nessa palhaçada, não vou fazer parte desse circo. Não existe o circo supremo. Era só ter feito isso e o jogo ficaria 0-0 e tudo certo para a política brasileira. Mas, infelizmente, o bom senso está passando longe desse país.